Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Tem o plano que você precisa. Faça já o seu. Olá, o Conexão Poder deste domingo recebe o Defensor Público Geral do Estado, Djalma Sabo Mendes, que exerce seu terceiro mandato até 2017. Djalma Mendes promete zerar o déficit de defensores no Estado e atingir as 79 comarcas já nos próximos meses. Fique com a gente, Conexão Poder deste domingo está no ar. Defensor público desde 1999, quando foi instituída a Defensoria em Mato Grosso, Djalma Sabo Mendes busca aproximar a instituição da sociedade. Com 122 milhões no orçamento para 2016, a Defensoria deve realizar concurso público para zerar o déficit de defensores em Mato Grosso. Djalma assumiu em meio a uma crise de corrupção na pasta, com estragos promovidos pela gestão anterior, que chegou a vender um carro da Defensoria. Muito bem, participam dessa entrevista a jornalista Ana Carla Costa, diretora de jornalismo da TV Pantanal, e também o jornalista Paulo Coelho, que é repórter de política da Rádio Capital FM e também do site Repórter MT. Defensor-geral Djalma Sabo Mendes, boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Conexão. É a primeira vez que o senhor vem aqui, né? Boa noite, é a primeira vez e me sinto muito honrado em estar com vocês. Obrigado. Eu queria começar já por um ponto polêmico que está muito em voga nesses últimos dias, até porque está acontecendo uma CPI na Assembleia, a CPI que investiga desvios, corrupção e irregularidades nas obras da Copa. A meu ver, em todas as obras houve irregularidades, não precisa ser técnico nem engenheiro para ver isso, basta andar pela cidade. E o senhor chegou a ser secretário da Copa, chegou a ser diretor da AGECOPA, diretor da SECOPA, secretário adjunto do seu Éder Moraes. Queria que o senhor falasse um pouquinho da sua vivência na SECOPA e toda esse caos deixado como legado pela SECOPA e pelos antigos gestores. Bom, realmente eu fiquei 1 ano e meio como secretário, atuando nas obras da Copa do Mundo, cuidando especificamente da questão das desapropriações da Copa. Então assumi no dia 1º de janeiro de 2011, quando o governador Silval tomou posse, e a partir dali, então, como secretário extraordinário, que dava apoio às ações da AGECOPA na questão de desapropriações, então nós iniciamos ali o nosso trabalho. Era uma secretaria paralela à AGECOPA. Exato. Havia a AGECOPA, né, com a sua estrutura, com as suas diretorias, e a minha pasta era uma secretaria extraordinária que cuidava, então, dos projetos de desapropriações. Então ali nós iniciamos aquele trabalho ao longo do ano e depois vieram os acontecimentos, acabou a minha secretaria fundindo com a AGECOPA, transformando-se em SECOPA. E aí eu me tornei secretário adjunto de ações de desapropriações. Então eu permaneci no governo durante 1 ano e meio, quando depois eu retornei para a Defensoria Pública para concorrer ao cargo de defensor público As geral. desapropriações, propriamente dita, acabaram não acontecendo como deveriam ter acontecido. O que é que deu errado? André, no período que eu estive lá, nós fizemos as desapropriações em cima dos projetos que existiam. Então, logo que nós assumimos... Existia o projeto do Isso que eu ia VLT? falar, não existia projeto. Quais eram os projetos que existiam? Então, o VLT virou a polêmica, né, que até hoje está aí, estamos acompanhando, existe essa CPI. Porque, doutor, a desapropriação, a maioria delas, iam correr em função do VLT, né? Em função do BRT, por isso que acabaram mudando para o VLT, mas acabou não tendo também. Do VLT. E se não existia o projeto, como é que as pessoas, se comenta, né? Que existia um projeto básico e um projeto que não tinha especificações que realmente pudesse finalizar a obra do VLT, como é que existiram as desapropriações, se é que existiram? Então, Ana, até é importante esclarecermos para a população que realmente foram várias situações e nós vamos chegar na questão do VLT. Então, quando eu assumi, havia então um pacote de obras que seriam executadas pela AGECOPA. 56 obras, né? Até era um pouco mais, passava-se disso, né? Depois enxugaram, porque viram que realmente era um volume muito grande e não daria de se executar todas.
A bem da verdade, existia uma matriz de responsabilidade que o governo assinou, né, com a FIFA. Então, a obrigatoriedade que o governo tinha era a Arena Pantanal, né, o entorno da arena, o aeroporto, Cotes, né? os COTES, né, o centro de treinamentos e o BRT, né, que estava nessa matriz. E algumas obras menores foram inseridas ali. E havia obras por toda a cidade. Obras que não tinham diretamente ligação com a Copa. Então isso avolumou, né, esse pacote de obras e claro que causou um certo transtorno, né. Bom, então quando eu assumi em 2011, então o primeiro passo foi levantar quais os projetos que existiam. Por quê? Para você tocar uma desapropriação, você tem que saber, né, o projeto que está definido, qual a área que vai ser atingida, né, para a partir dali, então, você fazer a avaliação dos imóveis e, enfim, dar início às obras. Então, quando nós assumimos, haviam o que tinha de projeto, né, que estava pronto, era da Miguel Sutil, né, nós tínhamos os projetos das trincheiras e dos viadutos, e nós tínhamos algumas obras menores, que eram chamadas de obras de desbloqueio, que seriam obras para facilitar o trânsito, né? Mas essas Que também não aconteceram, né, essas obras, trincheiras ainda, era para funcionar o BRT na época? Não, Miguel Sutil. Miguel Sutil, só Miguel Sutil. E essas obras de bloqueio, de desbloqueio, aliás, acabaram também não acontecendo. Aconteceram No finalzinho do prazo, quando estava para começar a Copa, que fizeram algumas coisas muito meia boca, por sinal. Mas obra em si não houve. Naquele momento, eu me recordo, nós tínhamos a duplicação, que não existiu, vamos dizer assim, a duplicação da Barão de Melgaço, entre a Miguel Sutil e o córrego 8 de Abril, ali estava previsto. A duplicação da Avenida Senegal, que é aquela que liga a entrada do bairro Canjica até a Juliano Costa Marques, essa também não aconteceu. Né? Então, dessas obras de desbloqueio, que na verdade foram ali do Praeiro, aquela ponte. Todas elas tiveram desapropriações. Tiveram desapropriações. E a maioria não teve a duplicação ou a conclusão da sua meta, que era descongestionar. Nós fizemos as avaliações dessas áreas, mas a obra não aconteceu, não chegou a acontecer. A diferença, doutor, boa noite, a diferença do BRT para o VLT em termos de desapropriações, qual foi a diferença numérica de volume, não é, de um para o outro? Com o BRT seriam quantas desapropriações, qual o montante, e com o VLT passou-se para quanto? Diminuiu, aumentou? E se aumentou ou diminuiu, a que patamar foi entregue isso? Qual a realidade disso hoje, por exemplo? Tá. Paulo, eu vou até chegar no BRT, eu gostaria só de concluir essa parte dessas obras menores, né, que aconteceram. Então, algumas ocorreram, a duplicação da Juliano Costa Marques, que é aquela avenida ao lado do Shopping Pantanal, né, algumas pontes lá no Rio Cochipó, aquela que liga a Estrada do Moinho, né, ali na Chácara dos Pinheiros, aquela região. Então, algumas obras menores foram inauguradas. Trabalhamos também na duplicação da Mário Andreasa, entre o Trevo do Lagarto e a duplicação da ponte. Houve desapropriação ali. Houveram várias desapropriações, né? Então, ali todos foram processos que nós demos o encaminhamento. Então, essas foram as obras realizadas, eram os projetos que existiam e em cima desses projetos que nós trabalhamos as desapropriações. Agora, com relação ao VLT, o VLT, eu digo assim, ele meio que chegou como um fantasma, vamos falar isso. O que existia de projeto era o BRT, né? Então, nós estávamos aguardando a chegada do projeto do BRT para, então, iniciar as desapropriações. Sem projeto, você não desapropria nada, você não sabe o que vai ser atingido. Não tem parâmetro, não é? Não é nenhum. Mas como é que chegou o projeto do VLT para a diretoria naquele momento? Foi imposto? Foi uma decisão política? A gente está vendo essa CPI da Copa que está deixando muito claro a interferência política, a manobra que foi feita para mudar o modal naquele momento. A diretoria, na época, a GECOPA, né,
Como é que recebeu isso? Pois é, mas houve Como é que projeto foi ou não houve imposto? projeto? Porque se perguntar de projeto... Não há projeto até hoje do VLT. Até hoje se fala que não há projeto. Que tem um projeto básico, Vocês né? se basearam por que parâmetro para ter Veja o bem. raio de ação de vocês Então, em execução? eu vou chegar no VLT, mas o que eu estava dizendo é que nós aguardávamos o projeto do BRT, que era o modal de transporte que havia sido, né, escolhido. Então, em cima dele que nós iríamos trabalhar desapropriações. Começou a surgir, então, a discussão do VLT. Uma discussão aqui, Surgiu outra ali. de onde? Ora, eram informações, né? Deve vir o VLT, não vem. Isso foi ganhando corpo, a imprensa passou a divulgar, a população abraçou meio que essa causa, por isso que eu até Só pra brinquei. gente, O senhor Os está falando de nossos pressão telespectadores política? entenderem. Não é pressão política isso que o senhor está falando aí? Que o senhor não, de repente, eu não sei se o senhor E quem que era o presidente na época? Era o Adilto Saquete ou o Éder Moraes? Não, o Adilto já havia deixado a sim, Recopa, era o Ienes Ienes Magalhães. O Adilto deixou a Secopa justamente porque ele não concordava com tudo isso que tentaram fazer depois, né? Olha, eu já assumi ele a queria investir secretaria... na matriz de responsabilidade só. Aí Eu não- os outros interesses falaram mais alto e ele acabou se desentendendo e saindo. Pelo Bom, menos essa história. com relação à saída, o que eu sei é o que a imprensa noticia, né? O que ele disse, inclusive, recentemente lá na CPI. Mas então, quando eu assumi a secretaria, já era o Ienes Magalhães, o diretor que ocupava a presidência. Então, o VLT começou uma discussão, né? Envia um modelo de transporte mais moderno, de fato, mas nós não dávamos muito, nós estávamos aguardando o projeto do BRT. Né? Isso foi ganhando corpo. E eu não sei aí, Paulo, dizer, claro que aí a decisão é política, naturalmente, é uma decisão de governo, mas a escolha, né, passa pelo crivo político. Então, houve aquela audiência pública na Assembleia. Aquela polêmica audiência pública que o Carlos Brito discutiu publicamente com o Éder Moraes, né? E tinha um movimento ali, inclusive o ex-deputado Zé Riva levou uma torcida organizada para defender o VLT ele era na o ocasião. pai, né? O tido como pai dessa ideia de VLT. Foi o principal responsável, né, que articulou toda a mudança do modal, né? Então, aí, de repente, mudou-se então a história e vai ser agora implantado o VLT. Aí zerou tudo. Aí zerou tudo. Então, mas... Isso foi em 2011, em outubro de 2011, quando criou-se a Secopa. Então, extinguiu a Recopa, extinguiu a minha secretaria, fundiu-se e criou-se, então, a Secopa, e eu me tornei adjunto da Secopa. Bom, nesse momento, o Éder assumiu a presidência. E o Éder assumiu a secretaria. Deixa eu só tirar uma dúvida em relação a essa questão do modal. O senhor era diretor de desapropriações, vamos dizer assim. Na troca de modal BRT para VLT, o que se foi vendido para a população é que, com desapropriações, aí entra na sua pasta, o BRT ficaria até mais caro do que o VLT. É verdade isso ou é lenda, defensor? André, passaram isso para a população. A sociedade, ela abraçou, né? Eu não digo como um todo, então mas é uma mentira, uma grande parte, principalmente os comerciantes ali da região da Prainha, do Morro da Luz, acreditavam, né? Passaram essa impressão que não haveriam desapropriações. Agora, como eu disse, sem projeto você não tem como dimensionar se vai desapropriar ou não. Tanto que me perguntava, o VLT terá menos desapropriações que o BRT? Eu não sei, não tenho projeto para mim, não tenho parâmetro. Hoje o senhor sabe ter essa resposta? Não, hoje. O senhor saiu da secretaria tendo essa resposta? Não, porque eu acho que em abril de 2012 foi licitado o VLT. Naquele modelo naquele regime diferenciado, né, que havia sido aprovado no Congresso Nacional para as obras, né, da Copa do Mundo. Então, em abril de 2012, licitou-se o projeto e a obra. Então, como eu deixei no dia 1º de julho de 2012, eu retornei para a Defensoria Pública, até esse momento não havia chegado defensor, ainda o projeto do VLT. Foi licitado sem a Secretaria ter conhecimento, ou a sua pasta especificamente, do projeto, do que implicaria em desapropriações naquele momento? É uma coisa, parece meio surreal, né? Você vai licitar o projeto e a obra,
e você não conhece a diretoria, os responsáveis, os que eram na época os secretários e secretários adjuntos, não tinham conhecimento do projeto, de que isso implicaria em custo, se era mais viável do que o BRT ou não? Não, o RDC, na verdade, você inclui no pacote a licitação do projeto, então ali ainda eles iriam realizar o projeto, mas mesmo tinha e depois uma a obra. Não tinha um projeto básico, não tinha uma proposta onde mostravam a viabilidade econômica ou não do VLT? Olha, Ana, parece-me que havia algum estudo técnico, mas isso não guardado chegou... as 7 chaves, né? Não Que chegou não era um assim a projeto nós. propriamente, Não era né? um projeto. Havia um estudo de viabilidade, que eles chamavam, viabilidade técnica, que foi quando apresentaram isso naquela audiência, né? Que confrontou BRT e VLT para a escolha do novo modal. Então, mas o projeto, quer dizer, em cima do projeto que você dimensiona o que será e quantas desapropriações acontecerão, isso só com a chegada do projeto. Mas naquele momento, em 2012, né, estava licitando o projeto do VLT, a secretaria acreditava ou tinha subsídios de falar que em 2014, 2 anos depois, ele seria concluído? Olha, se a secretaria acreditava ou não, eu não sei dizer. Mas o senhor acreditava? Não, ninguém tinha uma obra desse tamanho. É claro que nós não tínhamos elementos técnicos para falar será ou não. Era transmitido para a sociedade que ficaria pronto. Porém, ninguém tinha, vamos dizer assim... Ou seja, foi um tiro no escuro, sem né? um projeto, quer dizer... você imagina... Como diz o governador, só bobó cheira acreditou nessa história. Né? Então, realmente era uma obra desse tamanho, eram 2 eixos, né? Do aeroporto à Morada da Serra e do Cochipó até o centro. Acho que totalizaram 23 quilômetros, né, de obras. Quer dizer, então, em 2 anos, você imagina... Mas né? o senhor não sabia qual seria o impacto em desapropriação? Não. No VLT, mas no BRT sabia? Também não, porque... Também não, mas como projeto, o projeto não tinha sido entregue ainda. Projeto pronto do BRT? Não projeto para nada, cara, lá. Não, o projeto do BRT estava sendo concluído. Então, mudou nesse meio tempo. Então, nós estávamos aguardando a chegada do projeto do BRT para iniciar as avaliações. Só que, justamente nesse intervalo, enquanto aguardávamos o projeto do BRT, nasce o VLT. Defensor, eu sei que o senhor não tem responsabilidade nisso, mas foi uma irresponsabilidade dos gestores da época e de toda a classe política que estava envolvida nessa pressão para transformar o BRT, mudar VLT. O modal em VLT. Quer dizer, não tinha projeto, não tinha estudo de viabilidade econômica, aquele mal feito que foi apresentado na Assembleia, não tinha, sabia-se que não ficaria pronto o VLT em 2 anos de obra, ou seja, mentiram para a população, desviaram o dinheiro público, né? Existem suspeitas e provas robustas de que o dinheiro foi desviado. Quer dizer, foi uma grande farsa, né? Nessa época, inclusive, 2012, Ana, a Justiça Federal, inclusive, chegou a paralisar, por esses argumentos que a Ana está colocando aqui, as obras do VLT. E o ex-juiz federal Julier autorizou. Foi lá e descanetou. Coincidentemente, pouco tempo depois, ele saiu da magistratura, se filiou ao PMDB do governador Silvio Barbosa e outra coisa, e responde um processo por supostamente ter recebido uma mesadinha de empresas que ele foi juiz na época e mas, defensor, o senhor sabia coisa, o senhor sabia que nada ia ficar pronto, que o VLT ser... ia ser uma novela, que ia dar no que deu? O senhor tinha ideia disso tudo? E se o senhor tinha essa ideia, por que o senhor não veio a público contar? O senhor responde daqui a pouquinho, depois do intervalo, não saia daí, daqui a pouquinho voltamos então com o Defensor Público Geral do Estado, Djalma Sabo Mendes, um instante só, até já. Muito bem, voltamos com Conexão Poder, recebendo o Defensor Público Geral do Estado, Djalma Sabo Mendes. No bloco anterior, dei aquela cutucada no senhor, como é de costume aqui no programa, chutei a sua canela. Se o senhor sabia de tudo o que estava acontecendo, de tudo o que poderia vir a acontecer com relação a essas obras da COP, principalmente essa mentira toda do VLT. E se o senhor sabia, por que não veio a público contar? Não, André, na verdade, nós sabemos que as obras, elas aconteceriam, né?
questão do prazo, se daria tempo, se não daria tempo, isso dependeria do início da execução das obras e ninguém tinha condições de, como eu disse, afirmar categoricamente, ficará ou não ficará. Não, mas né? a Secopa dizia Que seu ficaria Maurício Guimarães, pronto. até fevereiro de 2014, ele jurava que em março de 2014 o VLT estaria pronto. Sim, isso está noticiado, está mentira registrado deslavada, na imprensa. Devia né? estar preso, aliás, né? Agora, Um negócio desse. já ele disse isso, né? Então aguardaríamos ao início da execução das obras para ver se isso realmente iria acontecer. Agora, ninguém naquele momento, como não havia o projeto, como eu disse, né? Estávamos ainda aguardando a licitação do projeto do VLT para iniciar as primeiras apropriações e depois a execução da obra, então realmente não havia como posicionar, quer dizer, até porque a posição oficial era da cúpula, né? Tanto da Secretaria como do Governo do Estado. Então, essas informações eram naturalmente eram de posse, né, desses atores. Então, não tinha como, o que nós esperávamos e que nós, e com certeza acreditávamos, até porque não tinha como ser diferente. As obras seriam licitadas, iriam ser executadas e entregues, né? Então, essa questão do prazo do VLT, claro que nós imaginávamos de uma forma assim, como todo mundo, aquela dúvida, mas entregar o VLT antes da Copa do Mundo, menos de 2 anos, será que isso realmente, mas como você disse... A sorte do senhor foi ter saído foi antes, falado, né? Mas até fevereiro de 2014, um mês antes de vencer o prazo inicial de entrega da obra do VLT, o seu Maurício Guimarães, aqui mesmo nesse programa, né, Paulo Coelho? Ele jurava que no dia 31 de março de 2014 ele entregaria as chaves do VLT. Acho que ele entregou só as chaves, né? Porque o VLT mesmo... Ele falou certo, né? Entregou as chaves, Entregou tá as certo. chaves. Mas eu Mas disse, não queria andou, não complementar. funcionou e não terminou. A mentira Eu disse deslavada. numa reunião, eu tive lá com o Maurício, e isso, porque nós estávamos querendo viver o clima da Copa, quer dizer, tudo era para ser, né, a sociedade favorável, poxa, um evento dessa magnitude vindo para Cuiabá, quer dizer, toda aquela festa, todo aquele pacote de obras. Então, nós temos que ter a sociedade do lado, a Secopa tinha que trabalhar esse marketing positivo, porque eram críticas, e críticas fundadas, porque eram muitas confusões que aconteciam, discussões, BRT, VLT, isso foi criando um clima de desgaste. Numa oportunidade, eu disse para o secretário Maurício, eu falei, olha, Maurício, o VLT, a Copa não depende diretamente do VLT. Com VLT ou sem VLT, a Copa vai acontecer. Isso então, realmente foi dito. Para de pregar que o VLT vai ser entregue Mas antes o governo da Copa. do Estado, porque... a estratégia de comunicação do governo foi extremamente errada. Ao invés de fazer a propaganda toda em cima da arena, que é realmente o símbolo da Copa, fez em cima do VLT. Eu lembro os outdoors na rua com o VLT, o carro-chefe da Copa. O VLT ganhou a a cena. Foi para era uma obra da protagonista. matriz de responsabilidade. Não era uma obra da Copa, era uma obra para depois da Copa. Como eu disse, a Copa iria acontecer como de fato ocorreu. Então, mas a Copa precisava só de um estádio. Chamou o foco para uma obra, né, o VLT, e todo o desgaste, então, Sim, estamos até hoje discutindo. Eu vou te fazer uma última pergunta sobre essa questão. Eu posso perguntar alguma coisa nesse programa também? Só encerrar, seu Paulo Coelho. 10 horas querendo fazer uma pergunta. O senhor aqui, foi adjunto do seu Éder Moraes e depois o senhor trabalhou também com o seu Maurício Guimarães. De alguma forma, o senhor sente vergonha de ter participado desse time todo? Olha, André, Olha o Gaeco ali na porta. Só lembrando que o Éder, inclusive, Olha o Gaeco. foi preso, usa tornozeleira hoje em dia. Eu assumi a secretaria. Reeducando do sistema Reeducando prisional. o sistema prisional. Eu assumi a secretaria a convite do governador Silval, porque a minha chegada no staff do governador aconteceu da seguinte forma. Eu era defensor público geral, havia me candidatado à reeleição, perdi a eleição para o senhor André Prieto e criou-se aquela questão da nomeação. Vai me nomear, vai nomear o André, ele tinha sido mais votado. Então, antes do governador nomear o André Prieto, né, eu fui procurado inicialmente pelo Éder Moraes, que era o secretário-chefe da Casa Civil. Em 2 oportunidades, ele veio até a mim, né,
dizendo que o governador gostaria que eu assumisse uma secretaria no governo, que ele iria assumir em 1º de janeiro. Eu disse para o secretário Éder, falei, olha, eu não tenho o interesse, eu estou aguardando a nomeação, porém, se o governador optar em nomear o André Prieto, que é um direito que ele tem, ele fique à vontade que eu vou retornar, eu sou defensor público de carreira, volto para a minha defensoria e vou realizar o meu trabalho. Então eu disse inicialmente que eu não aceitaria. E até que em um momento o governador me ligou, né? E novamente aí ele insistiu, gostaria que eu fosse secretário do seu governo. Eu falei, governador, eu preciso então conversar pessoalmente. Eu fui até o Palácio Paiaguás, falei, e aí ele novamente ele reiterou esse convite. Falou assim, não, para essa Secretaria de Regularização Fundiária. Aí ele me explicou o que seria essa secretaria. Bom, eu sou defensor geral pela 3ª vez, né? Então, como ver esse convite já pela 3ª vez e naquele momento pelo próprio governador, né, já insistindo, E o senhor tinha acabado de sair de uma entendeu eleição, né? Eu tomei aquilo, eu vou chegar na sua pergunta, resposta. o senhor se sente envergonhado de ter participado desse time da Secopa e desse ex-desgoverno que passou? Não, nem um pouco. É isso que eu vou chegar e nessa nem ter resposta. sido convidado pelo Éder Moraes, ele que contratou o senhor praticamente, ele que foi lá. Naquele momento, então eu aceitei isso também como um desafio profissional na minha vida. Então eu fiquei 1 ano e meio no governo, fiz o meu trabalho à frente da secretaria, essas obras que aconteceram, as trincheiras, os viadutos na Miguel Sutil, essas obras, a Mária Andreasa, essas obras menores, essas obras de desbloqueio, aconteceram porque nós realizamos os projetos, fizemos as desapropriações. Só não o VLT porque eu saí antes do projeto ficar pronto. Então, aqui, para mim, foi um orgulho para mim ter participado daquele momento de um processo tão importante para Cuiabá e para Mato Grosso. Né? Então eu saí de cabeça erguida, eu cumpri o meu papel. Agora, as pessoas, o que aflorou-se depois, houve desvios, houve corrupção, isso está sendo investigado, né? E que a gente espera, a sociedade espera que isso seja realmente apurado e os culpados punidos. Agora, eu me sinto orgulhoso de ter feito parte daquela equipe, porque, como eu disse, eu fiz um trabalho que eu me senti importante naquele momento que Cuiabá estava passando. Então, mas essa resposta aí, o senhor está sendo egoísta ao falar que o senhor se sente orgulhoso referente ao seu trabalho. O André está perguntando aí sobre o contexto. Sobre o time, aquela coisa toda que estava do teu lado. Diga-me com quem andas, né, senhor Paulo? Exatamente. Hoje, principalmente, você olha para trás, aí você vê um preso, o outro está aí na... Uma porção aí é reeducando hoje. Outros que aí estão por serem presos. E essa ladainha que está tendo aí... Vai estourar a operação aí, estão falando... E está tendo a CPI das obras da Copa. Já em 200 mandados de prisão, viu, seu Paulo Coelho? Estão falando em 200 mandados de prisão já para as próximas semanas. Tem gente na Assembleia Legislativa que não está nem dormindo, Não está nem dormindo, tem uma tal de delação que fizeram aí, enfim. Mas mas aí é outro... Esse é outro vamos encerrar esse assunto. Isso aí é Detran. Esse é outro Vamos encerrar esse assunto Secopa, seu Paulo Coelho. Vamos tocar na defensoria, que afinal de contas ele é o defensor público geral do Estado. E nós precisamos falar da defensoria, defensor. Exato. Pois mas é o seguinte... Vamos mudar esse assunto, André Prieto, André... Pergunta, Paulo Coelho. 35 minutos querendo fazer uma pergunta, não consigo. Falando defensoria. Porque o André não consegue. Chega de eu preciso fazer a primeira pergunta desse programa. Primeira pergunta? Porque você não deixou fazer a pergunta ainda. Então vai, seu Paulo. Que documentos são esses que a Secretaria de Estado de Cidades precisa passar para a CPI das obras da Copa, que não foram passados ainda, que inclusive impediram que o senhor fosse ouvido? O senhor tinha uma oitiva marcada para a semana que passou, o senhor não compareceu. A alegação foi justamente essa, da CPI, que não teve acesso ainda a esses documentos. Que documentos são esses e quando o senhor será ouvido, enfim, pela CPI? Ô Paulo, boa pergunta, seu Paulo. Quanto a esses documentos, eu não sei. Eu acho que talvez porque a CECID, ela absorveu, né, com a extinção da Secopa, então essa estrutura foi para a CECID. Então talvez sejam documentos referentes a processos, né, de desapropriações, talvez do próprio VLT, né? Eu acredito que seja isso.
A oitiva estava marcado para esta semana, mas houve a redesignação, mas ainda não tem uma data definida. Mas eu gostaria só de voltar na pergunta. Da vergonha? Que você tem vergonha ou não? Porque assim, veja bem, naquele momento, quer dizer, várias pessoas e pessoas de bem fizeram parte do governo Silval Barbosa. O que está surgindo agora. Mas nós tivemos pessoas valorosas ali, o secretário Diógenes de Segurança, o desembargador Paulo Lessero foi secretário de Justiça, eu me tornei secretário, então, claro, não eram pessoas ligadas à Secopa, eram pessoas do staff do governo. Eu quero falando da Secopa. Você pegar o Curado, né? São pessoas que sobreviveram a todo esse caos. E naquele momento o senhor também... mesmo acabou sobrevivendo, politicamente falando, sobre esse desgoverno aí do Agora, e naquele momento a imprensa também apoiou. Ana, o governo, o VLT. Nós lamentamos tudo a imprensa, isso que aconteceu. O site Repórter MT nunca apoiou essa palhaçada toda que será, aconteceu. Paulo? O programa Conexão Poder, desde sua criação, nunca apoiou essa palhaçada toda que está aí. Nosso diretor Gordo está lá para provar o que eu falei. Ele sempre me deu bronca dizendo, para de falar mal do VLT, para de falar mal da Copa, senão as pessoas vão antipatizar com você. Eu falei, não, estou aqui para falar a verdade, estou aqui para falar o que eu penso, não para agradar ninguém. Ponto. Estou errado, seu Paulo Coelho? Foi ou não foi, seu Paulo Coelho? Chato você sempre Chato foi. Eu sou. Chato. Deixa eu falar de defensoria. Aqui é na goela, parceiro. Aqui é na goela. Deixa eu falar de defensoria, então, já que o André se empolgou aí. Fala da defensoria, seu Paulo. Incorporou ali um André Prieto nele. Aí, tem essa também. Vamos falar desse aí. Defensoria Pública. Na defensoria também tem escândalo. Tem. Pois é, sobre isso que eu ia perguntar. Tem não. O presidencial mostrou que o ex-defensor-geral chegou de vender um carro. Que carro? Não, e o ex-defensor-geral tinha um esquema aí forte com o conselheiro do Tribunal. Como foi se desvencilhar? Sérgio Ricardo, como foi supostamente se desvencilhar desse quadro negro deixado pelo André Prieto, que é o que antecedeu o senhor? Olha, Paulo, infelizmente, né, aconteceram fatos e eu me dispus a retornar ao comando da Defensoria Pública para reorganizar tudo aquilo ali. O senhor reorganizou? Sem dúvida. Já está reorganizado? Hoje estamos... As diárias não estão sendo usadas para fins... Olha, Paulo, na última semana minhas contas foram aprovadas de 2014, todas as minhas contas foram aprovadas à unanimidade pelo Tribunal de Contas. Então, nós estamos fazendo uma gestão severa, uma gestão orçamentária, financeira, séria, né, dentro da Defensoria Pública. Então, infelizmente, esses fatos aconteceram, né? E eu, quando retornei para a Defensoria Pública, o intuito de concorrer a Defensor Público Geral em 2012 era justamente para reorganizar. Eu sabia que iria enfrentar dificuldades. Só para os nossos telespectadores entenderem, defensor, o ex-defensor público geral, André Prieto, né? Ele foi afastado do cargo por suspeitas de irregularidades. Ele chegou até a perder o cargo de defensor, né? Ele já não é mais defensor público por conta dessas irregularidades, envolvendo inclusive políticos, conselheiros do Tribunal de Contas. Então, só para lembrar, porque parece que foi há pouco tempo, mas as pessoas esquecem, né? Então, o senhor substituiu, ele assumiu nesse momento crítico da Defensoria, que estava com a credibilidade abalada, com suspeitas de desvios de dinheiro, uma série de irregularidades que comprometia, inclusive, o bom andamento do órgão, né? Como é desenvolvida a situação, emendando nisso que a Ana Carla, que não é a Muniz, mas que é a Costa, está perguntando aí, essa pergunta que ela está fazendo, como que está sendo desenvolvida a situação das diárias, que foi um dos problemas levantados na gestão do André Prieto, tá? Prieto, outro André. Na verdade, problemas de diárias não houveram, né? Não houve na gestão passada, houve. Não. Principalmente com buffet, né? Foram várias... Combustível e buffet. Mas o que gerou, né? Essa questão viagens do carro, aéreas, viagens, isso, né? Mas não envolvendo a questão de diárias. Mas viagens houve, né? Como é que está sendo gerido isso hoje? Não, nós apuramos. O Pietro no branco. Nós, até em cima do próprio julgamento das contas, né? Em 2012, então nós pegamos todos aqueles fatos que estavam irregulares, montamos a corregedoria, nós instauramos os processos administrativos e fomos apurar como tem que ser feito, quer dizer, oportunizamos a ampla defesa, o contraditório, então ele se defendeu e
em alguns processos houveram a confirmação dos fatos, tanto que ele foi exonerado do cargo. Existe aí um montante do rombo que essas irregularidades causou dentro do órgão? Qual foi o rombo em termos numerários aí? Ana, olha, eu tenho assim um montante das dívidas que nós assumimos em 2013. Agora, eram dívidas, Qual o valor nós tínhamos ali em torno de 5 milhões de reais de dívidas, mas eram dívidas de contratos que foram celebrados, serviços que foram executados e que não foram pagos. Então, assim, eu assumi 5 milhões de dívidas. O senhor não tem o valor do rombo, do dinheiro que supostamente teria sido desviado em função desses esquemas? Não, o que nós fizemos foi a conclusão dos processos administrativos, nós extraímos cópias, encaminhamos para a Procuradoria-Geral do Estado, para que a Procuradoria-Geral, então, caso entenda, né, ingresse com uma ação, apure esses valores para que seja... Esse processo todo já foi encerrado? Existe possibilidade do André retornar à Defensoria? Ele ainda insiste na Justiça para reaver o cargo? Olha, judicialmente ele pode... Ele ainda está nessa fase recursal? Ele pode ingressar com ações na Justiça. Ele foi administrativamente, né, ele foi exonerado do cargo, mas a via judicial é uma possibilidade que ele pode manobrar. O senhor conseguiu pagar esses 5 milhões aí de dívidas? Pagamos uma boa parte, porque o que acontece? Nós tínhamos dívidas essenciais naquele momento. Devíamos aluguéis, devíamos energia elétrica, internet, telefone, realmente uma situação muito caótica. Qual que é o orçamento hoje da Defensoria? Então, hoje, você fala para 2016 ou é 2015? 2015. 8 milhões, 2016, está em execução. 2015, 98. E o de 2016, a previsão que está na lua? 122. 122. Então vai haver então um acréscimo. Até porque a instituição 24 cresceu, milhões a né? mais. Nesses 2 anos, 2 primeiros anos do meu mandato, eu consegui nomear 53 defensores públicos. Aí que eu gostaria de perguntar para o senhor, ainda há um déficit hoje no quadro de defensores do Estado, defensores públicos, de 20 defensores, não é? A Defensoria, sob a sua gestão, vai promover concurso público para preencher, para zerar esse quadro ou não? Nós estamos com a intenção. Eu já estamos aguardando algumas propostas que nós solicitamos para empresas, né, para a realização desse concurso. Algumas propostas já chegaram até nós e então nós vamos escolher, né, a empresa que vai executar esse concurso. Então eu acredito que nós devemos já publicar esse edital. Foi aberta então a questão licitatória para isso então ou não? Sim. Foi aberto, já está em curso já, não é? Exato. Então, mas voltando àquela questão, Ana, das dívidas, então o que eu fiz? Eu vou saldar as dívidas essenciais, até porque nós não tínhamos orçamento para quitar todas as dívidas. Pelo menos essas para deixar funcionando, né? Exatamente. A gente devia aluguel, imóveis no interior alugados, se o proprietário sem receber há 4, 5, 6 meses. Então nós tínhamos que quitar essas dívidas. Então pagamos a internet, serviços essenciais para o funcionamento da Defensoria. Hoje, né, a Defensoria já não vive mais esse problema. Hoje nós estamos com essa solução equacionada. Algumas dívidas que ainda, vamos dizer, alguns valores que não foram pagos, porque o nosso controle interno, nosso órgão de controle interno, levantou que são valores que não tem, precisam de uma comprovação melhor. Eu preciso ter segurança para me pagar. Então, na dúvida, então, eu optei não pagar essas dívidas. É claro que algumas empresas entraram na justiça, estão discutindo esses valores. No rol dessas empresas, né, está o buffet que pertence à esposa do conselheiro Sérgio Ricardo? Não, isso foi em 2011, acho que isso já foi... Já foi resolvido. Foi resolvido e também acredito que até na justiça também isso já não está mais sendo discutido. Então, mas ficaram outras, né, dívidas que, como eu disse, falei, não, eu não tenho como pagar porque me carece de documentação. Agora, a justiça é um caminho, é um palco, né, para que isso possa ser dirimido. Então, o que eu paguei era aquilo que nós levantamos e que realmente precisariam ser quitadas, então isso nós o fizemos. Então agora, Paulo, nós estamos
administrando o órgão nós já superamos esse momento. Sem dívidas. Então, sem dívidas, Está eu tudo posso zerado, dizer, então. Não existe mais esse tipo de problema. Existe. Então, as que existem, como eu falei, isso vai ser discutido judicialmente porque nós não temos elementos para pagamento. Segurança jurídica. Segurança para fazer o jurídica, pagamento, exatamente. Então, se houvesse, nós pagaríamos. Esse rol, um defensor público, a gente fala, faltam 20 defensores para preencher o quadro da defensoria. Um defensor público no estado de Mato Grosso ganha quanto hoje? E é verdade que cada defensor público tem um auxílio, um penduricário aí, um auxílio, alguma coisa? Uma verba indenizatória. Só responde daqui a pouquinho, depois do intervalo, o defensor. Não sai daí, já voltamos então com o defensor público geral de Mato Grosso, Djalma Sabo Mendes, respondendo a esta pergunta do Paulo Coelho e a outras tantas que nós vamos fazer aqui ainda. Até já. Muito bem, voltamos com o Conexão Poder, recebendo o defensor público geral do Estado, Djalma Sabo Mendes. Paulo Coelho deixou perguntas sobre o quanto ganha um defensor e dos penduricalhos, né, São Paulo? Auxílio alguma coisa? Como que funciona isso hoje? O que é mais apetitoso para que uma pessoa se ingresse num concurso para ser promotor, defensor, aliás? Bom, a defensoria hoje, ela tem uma situação de equiparação com a magistratura, com o judiciário, com o Ministério Público e com a Procuradoria. Através da emenda constitucional 45 de 2004, então a Constituição Federal dotou, né, que o subsídio dessas carreiras corresponderiam, o teto do subsídio, a 90,25% do que ganha o ministro do Supremo. Então hoje, o último grau da Defensoria Pública, o último grau do Judiciário, que são os desembargadores, o último grau do Ministério Público, que são os procuradores de justiça, e o último grau da Procuradoria do Estado, percebe 90,25% do que ganha um ministro do Supremo Tribunal Tribunal Federal. Que hoje Federal. daria 30 mil e alguma coisa. Esse é o salário bruto? Esse é o salário bruto, né? Então aí você vai decrescendo até chegar no início da carreira. No caso da defensoria, existe uma diferença de 10% de uma classe para outra. Então, E começa começa ganhando quanto? Hoje, o salário inicial de um defensor em início de carreira é 19.900. 20 mil reais, quase. Bruto, É um isso. bom salário. É um bom salário, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E o valor da verba indenizatória? E aí nós temos, em 2006, né, foi sancionada, né, um projeto de lei em que estabeleceu a verba indenizatória também para os defensores públicos. Então a defensoria também percebe, né, a verba indenizatória a título de auxílio, esses auxílios como você mencionou. Tá, isso tem um auxílio, moradia, tem mais? Tem moradia e transporte. Moradia só para quem está no Chega a interior. 30 mil reais, mais ou menos. A lei, né, estabelece que onde não há residência oficial, né, então é pago o auxílio moradia para o defensor e o auxílio transporte. Então a lei, ela estabeleceu um valor, né, de 6 mil reais, né, então hoje é pago metade e metade a título de transporte e a título de 3 mil para... Isso. 3 mil para cada um. Exato. É menor que a Aliás, Assembleia, né? Pois é, isso que eu ia falar. Eu mil. concordo, André. Eu também concordo. André Eu não Michels. concordo com a Eu não verba indenizatória da eu não Assembleia, concordo com dos a deputados. Isso aí, eu não concordo porque, Né, na que verdade, o defensor desenvolvem é um pouco. cara que passou por um concurso, não é? Se preparou. Se preparou É. e não tem tantos penduricários assim. Já o digníssimo deputado estadual, agora mudou um pouco, né? Que mudaram-se as regras lá na verba indenizatória, mesmo assim é muito grande, né? Além Agora, do salário, defensoria, eu 65 concordo. mil de verba Aí não indenizatória, só mais lá, outros né, penduricários. Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas. Só que TRT, trabalha realmente, né? Tudo Aí bem vem agora, isso a aí, Assembleia dos né? Deputados agora- Vereador, gente, absurdo, vereador. Tem 25 gente lá na reais. Câmara que mal sabe ler, mal sabe redigir um projeto de lei e recebe essa fortuna de verba indenizatória. 25 mil reais de verba Pouca indenizatória. vergonha. Não, e a Assembleia, agora os deputados agora ganharam o direito de ter 2 carros. Antes era um carro, um Corolla, né? Agora eles Agora estão será um direito são 2 Fluence, carros. Fluence e uma Amarok. Cada deputado terá um Fluence da Renault. Renault, né? Você que teve seu Fluence já. Influência Renault, tive influência, até parece. E uma... Senhores, vamos voltar aqui para o defensor, vamos esquecer E o uma defensor. Amarok. Assembleia, Está né? aqui o Na verdade, defensor, é a vamos falar de Amarok. defensoria. Falando em salário, falando em defensor, a defensoria está presente hoje em 64 comarcas, vai ter o ano que vem 122 milhões
de orçamento, vai dar para chegar a 79? Vai dar para chegar. 79 não, 79? Vai dar para chegar, André. A nossa intenção é, este ano, já soltar esse edital desse concurso para preenchimento dessas 20 vagas que ainda faltam, justamente para o preenchimento dessas 79. Agora, eu gostaria também de esclarecer aqui que a questão essa equiparação, né, com as demais carreiras, até para que haja um estímulo, né, para que os futuros defensores públicos, né, que abracem essa carreira, né, então cheguem na sua comarca numa situação de igualdade, porque ele vai sentar no mesmo ambiente, né, com o juiz de direito, com o Ministério Público. Então a gente tem que ter uma defensoria pública e o pobre, o carente que está sendo defendido, ele tem que ter uma estrutura à altura para fazer frente, seja a outra parte que vem com o advogado contratado, seja o Ministério Público numa ação penal. Então, essas garantias remuneratórias é no sentido até de dar um equilíbrio de forças, né? Porque o pobre, o carente, tem o direito também de ser defendido por um profissional, né, qualificado, habilitado e que se sinta valorizado. E até um tempo atrás, quando não havia essa equiparação, muitos defensores deixavam a carreira para fazer outros concursos porque não tinha realmente advogar, né, esse estímulo, né, da remuneração. O ideal é ter um defensor público em cada município ou a divisão é por polos? Ou mais de um defensor. Ou mais de um, né, dependendo da cidade. Ele não vai trabalhar 24 horas por dia, né? Tem que ter uma escala. Hoje depende do tamanho da comarca. Então nós temos comarca com um defensor, as comarcas menores, e temos comarcas até com 14 defensores. Mas existe um defensor em os 141 municípios de Mato Grosso ou não? Não. Os 141 municípios, eles são divididos em 79 comarcas, né? Certo. São as sedes, né, das... Oi? 60 e poucas que tem hoje. Hoje nós temos em 64. 64. Então, Faltam hoje... 15, né? Esse concurso vai ser para preencher essas 15 vagas. São 15 vagas. Exato. Então, nós estamos agora, como eu disse, vamos soltar esse concurso. Ano que vem, se Deus quiser... Cuiabá tem qual a expectativa de se criar mais comarcas no estado ou não? Eu não acredito. Eu não acredito não porque... assim, André, o Tribunal de Justiça hoje, ele criou muitas comarcas no passado e eles decidiam abrir a comarca e não consultavam as outras instituições se tinham estrutura para suprir aquela demanda, porque não basta ter um juiz. E o promotor de justiça. Processo. Até então não. Tem que ter juiz, e o promotor, e o defensor, e o delegado de polícia. Quer dizer, tem toda uma estrutura que, quando você abre uma comarca, você tem que haver um planejamento. Agora, na discussão, nós estamos começando a sentar junto com o tribunal para estabelecer realmente dar esse passo. Se há necessidade de abertura de comarca, mas vamos ver as demais instituições. Porque, do contrário, não adianta ficar um juiz sozinho ali se não tem um defensor público. Quem usa defensoria? É só a pessoa que tem hipossuficiência, ou seja, a pessoa que não tem recursos suficientes para se bancar e para pagar um advogado, ou também outras pessoas menos carentes podem usar a defensoria também? No processo civil, só o carente, o hipossuficiente. No processo penal, qualquer pessoa. Desde que ela não tenha um advogado, a defesa é necessária. Então, se ele não tiver uma defesa constituída, a defensoria obrigatoriamente tem que atuar na defesa. Doutor Djalma, como funciona a situação como que funciona a relação da defensoria com o Estado de Mato Grosso, com o governo do Estado? Exemplo, a Ana Carla quer representar contra o governo porque ela não teve acesso a um determinado serviço, né? Saúde, hoje se judicializa muito a saúde, por exemplo, no Estado de Mato Grosso. Existe alguma limitação de ordem de relação entre a defensoria e o Estado, algum constrangimento? Existe alguma lei que dá essa carta branca para que haja esse raio de ação? É justamente a autonomia que foi concedida à Defensoria Pública que permite que nós atuemos. E qual é a demanda hoje? A principal delas é a saúde? A saúde é uma forte demanda. É a mais judicializada, a mais procurada?
Contra o Estado? Sim. Contra o Estado. Contra o Estado é a saúde. Aí nós temos outras na área, um concurso público, um servidor que entra com uma ação contra o Estado, mas... Falando nessa questão da saúde, o servidor senhor... público pode entrar, pode usar a defensoria? Pode. Sem ser hipo suficiente? Não, o parâmetro que não é um processo penal. Não, o parâmetro que a gente segue é até 3 salários mínimos renda própria ou 5 salários mínimos renda familiar. Né? Mas existe ainda, só um minuto, Paulo Coelho, só pegando o gancho de novo, da outra pergunta minha, que você cortou a meu raciocínio naquela hora. Sempre, se não cortar, deixa eu falar aqui. Estou falando de outra coisa. Protestar aqui Houve, não na sua gestão, mas na gestão passada, denúncias de que o atual conselheiro Sérgio Ricardo, quando tinha um programa de televisão para tirar multa de radar das pessoas que haviam levado multas, se utilizaram da Defensoria Pública... Na gestão do André Prieto. Na gestão do André Prieto, para defender essas pessoas que cometeram irregularidades no trânsito e para tirar essas multas. Isso não acontece mais. Nem hipótese nenhuma. Isso que aconteceu é crime ou não? Olha, foi apurado, o André na época se defendeu, né, daquelas acusações. Não sei o resultado, parece-me que chegou até o STF e houve, enfim, o deslinde daquela situação que realmente surgiu naquele momento. Mas hoje o defensor público, até porque nós temos uma corregedoria muito atuante, né, nós exigimos, né, que orientamos naturalmente, mas a gente cobra muito do defensor público, que tem uma postura ética e que só realmente atendam as pessoas que, no processo civil, como eu disse, que necessariamente precisa da defensoria pública. Só um pouquinho, Paulo. Quer tirar para o ímpar? Dá para cá. Essa questão da judicialização da saúde, eu sei que a Defensoria criou ou vai criar uma comissão para analisar essas demandas na área de saúde e vai colocar um defensor à disposição da Secretaria Estadual de Saúde. Como é que vai ser a análise disso, né? Porque a gente vê que é a maior demanda e onera muito o Estado de Mato Grosso, mas é por culpa do próprio Estado, que não dá um atendimento de qualidade ou não dá atendimento nenhum à população que procura alguma especialidade de saúde, né? Principalmente até leitos de UTIs, que não é especialidade nenhuma, mas que a pessoa não tem leitos, não tem medicamento de alto custo. Remédio, enfim, como é que vai cirurgia. Funcionar essa comissão? Se ela já está funcionando, como é que vai ser essa análise dessas demandas que chegam até a Defensoria? Essa comissão, ela já está funcionando. Recentemente eles estiveram no Rio de Janeiro, que é a Defensoria Pública que tem a estrutura, tem uma estrutura mais consolidada nessa área. Inclusive lá no Rio de Janeiro, naquele modelo, como eu mencionei, de parceria com o Tribunal de Justiça, com a Secretaria de Saúde, que é o modelo que está querendo implantar aqui no estado de Mato Grosso. Como funcionaria esse modelo? É uma câmara, né, onde vai estar presente vários órgãos, né? Então a demanda chega até a Defensoria Pública, nós já vamos acionar, né, a estrutura, tanto do Estado, no caso, né, da Secretaria de Saúde, para ver se aquela demanda já pode ser resolvida, se existe a vaga no UTI, se existe a cirurgia, se existe o tratamento. Mas hoje não acontece dessa forma? O que acontece hoje é um distanciamento, né? Há uma dificuldade, havia até, hoje já diminuiu bem. Da Defensoria com o Estado. Uma comunicação. Então, não se conseguia administrativamente uma resposta, nem que sim, nem que não, né? Você levava, oficiava e aquilo ali ficava na mesa e não chegava essa resposta. Qual era o caminho? Judicializar, porque senão poderia a pessoa até vir a óbito. Então, por isso que essas demandas na saúde, elas aumentaram muito. Porque a gente sabe também, existe um déficit de leitos de UTI, né? Então a Defensoria Pública tem que dar essa assistência. Agora, o que está querendo se buscar, então, é uma união, né, dessas instituições, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, e que isso seja resolvido através até mesmo de uma Câmara de Mediação, ou seja, buscar a via administrativa para aquela solução. É um modelo muito parecido com o do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro. Então, nós acreditamos que estamos confiantes que isso vai garantir o atendimento, vai garantir o remédio ou a vaga
na UTI, porque esse acordo, né, que possivelmente o governo estaria consolidando com o judiciário e até com a defensoria, não seria para barrar essas ações judiciais, né, para diminuir essa demanda? Porque a gente vê hoje que as pessoas, a única saída que existe é recorrer à justiça para garantir o atendimento. Olha, Ana, se para barrar as ações judiciais, eu digo assim, a gente quer evitar a judicialização, mas desde que então aquele cidadão ele tenha um resultado satisfatório. Quer dizer, barrar as ações judiciais, evitar a judicialização... E não garantir o atendimento? E não garantir, a defensoria vai continuar ajuizando, porque nós estamos ali, é uma vida que está na frente do defensor e nós não vamos segurar isso, né? Nós vamos continuar judicializando. Agora, por isso que nós queremos acreditar que esse novo modelo quer se implantar é para, pelo menos, celeridade, da celeridade, né? Exatamente. Doutor Djalma, a gente está falando de judicialização aí, e muitas das pessoas que estão assistindo ao programa nesse instante podem não, né, entenderem como funciona o acesso à justiça gratuita, à assessoria jurídica. Quem quiser, por exemplo, judicializar qualquer que seja a situação pública ou privada, enfim, deve proceder de que forma? Existe um canal de comunicação mais democrático que essas pessoas que chegue a essas pessoas? 0800, pegando o gancho aí do Paulo Coelho, houve no mês de outubro o caso de um transexual em Nova Chavantina que mesmo sem fazer a cirurgia de mudança de sexo conseguiu via Defensoria Pública a retificação do registro civil, quer dizer, ele pode ser re-registrado como mulher mesmo sem ter feito a cirurgia de mudança de sexo, né? Para emendar essa questão que o Paulo tocou, eu queria que o senhor tocasse nesse ponto também, depois de responder a pergunta do Paulo. Bom, a procura, nós não temos ainda um 0800. Então, a demanda tem que chegar até a Defensoria Uma ouvidoria, Pública. alguma coisa assim? Nós temos... As pessoas têm que ir pessoalmente, As pessoas vão pessoalmente. Então, muita demanda tem que ir até a Defensoria Pública. O que nós estamos hoje, que nós já implantamos e estamos com um modelo que vem dando certo e a nossa intenção é ampliar, é a ida da Defensoria Pública nos bairros. É nós irmos até a demanda e levantar essa demanda dentro dos bairros. Os bairros mais carentes. Seria um mutirão da Defensoria, isso, né? Então nós temos hoje, desde janeiro deste ano, nós estamos percorrendo, toda semana a Defensoria Pública vai para um bairro da capital e ela recebe essas demandas para até dar mais celeridade e também resgatar aquela demanda que não chega até os gabinetes dos defensores. Então nós estamos criando esse novo modelo, né, de atuação. Então isso já vem dando certo, então a nossa intenção é propagar isso para todas as defensorias públicas do Estado. Começou aqui em Cuiabá, então nós estamos agora fortalecendo essa estrutura. E essa do transexual, como é que pode virar mulher sem virar mulher? Eu não entendi bem essa situação. Qual foi a técnica do defensor para poder conseguir essa autorização? Eu só vi a matéria, eu não conversei com um defensor sobre esse caso especificamente, né? Defensor Eduardo Ladeia, isso, de Nova Chavantina. Ele, naturalmente, eu acredito que precisou da intervenção da Defensoria de uma decisão judicial, talvez porque já deveria estar causando muito transtorno para aquela pessoa. Exato, talvez já é uma situação consolidada, eu não sei os argumentos, os fundamentos que ele utilizou, né? Mas eu acredito que quando chegou a necessidade de uma decisão judicial nesse sentido, talvez é porque já estaria causando... E além da transexualidade aí do André, aliás, que o André colocou, deixa eu explicar aqui, além desse ponto que ele colocou, além da judicialização da saúde, que outros temas, que outros assuntos, quem está assistindo ao programa nesse momento pode recorrer à defensoria, assim, porque muita gente não sabe, eu tenho um problema, por exemplo, com a concessionária de energia elétrica, da água, ou eu tenho isso, eu tenho aquilo. Geralmente as pessoas procuram um PROCON, mas assim, a Defensoria Pública está aberta para que tipo de recepção de demanda? Todas as demandas. Para tudo, até para mudança de sexo, a gente acabou de falar. Nós temos um leque de atuação em todas as demandas, né? Como a Defensoria Estadual, tudo aquilo que for de competência do Judiciário Estadual, seja consumidor, direito de família
direito de saúde, idoso, criança, adolescência, enfim. A Defensoria Pública, ela atende a todo tipo de demanda. Nós só não atendemos nas questões trabalhistas, porque aí é um órgão da Justiça Federal, então nós atuamos só na Justiça Estadual, mas toda a demanda... São quantos defensores em Cuiabá? Olha, em Cuiabá... Cuiabá, Várzea Grande. Cuiabá e Várzea Grande nós temos em torno de 80 defensores públicos. É pouco, né? É um número pequeno já. Hoje a necessidade nós precisaríamos de pelo menos mais 15 defensores públicos, porque, vou dar um exemplo, vara de audiência de custódia, recém-implantada pelo Tribunal de Justiça. Nós tivemos que destacar um defensor exclusivamente para aquela, porque todo dia acontece as audiências, pessoas que são presas em flagrantes são encaminhadas para essa audiência. A maioria, 80%, é atendido pela Defensoria Pública. Então nós tivemos que tirar o defensor de um local menos, vamos falar assim, necessário, para priorizar aquele atendimento. Teve aquela questão anterior que eu ia fazer até uma pergunta, mas alguém aqui da... Você ia fazer porque proibiu. você não vai mais. Não, porque você me proibiu, você me está... Também o programa já está encerrando, então... A sua pergunta. O programa que já foi muito sério. Já está acabando o programa. A questão da judicialização, quando é um servidor público, quando é um servidor do Estado, existe uma espécie de garantia para que esse servidor... da saúde, você quer dizer? Qualquer segmento, qualquer situação. Você, servidor público do Estado, quer representar contra o Estado. Existe alguma garantia de que esse servidor não será perseguido? Falando em saúde, eu tenho um recado para você. Plano de saúde que você precisa, a Unimed Cuiabá tem. Seja cobertura nacional, estadual ou local. Você conta com equipe médica especializada e benefícios exclusivos, como pronto atendimento 24 horas, exames, cirurgias, internações e UTIs. Além de farmácias, fisioterapia, vacinas, centro de diagnóstico e muito mais. Quem tem um plano de saúde Unimed Cuiabá, está tranquilo. Ligue 3612-3101 e faça já o seu. E o senhor faça já a sua resposta, então, ao seu Paulo Coelho sobre a questão da judicialização. Você fala para o defensor ou para o próprio servidor público? Para o servidor. Se ele tem alguma garantia, porque eu vou me queixar contra o Estado, que é meu patrão. Qual a garantia que eu tenho de eu não me atendeu lá no hospital onde eu preciso ser atendido? Garantia que eu tenho que o Estado não vai imprimir uma represália contra mim. De Estado, né? Como é defensoria. Funcionário da saúde entrar contra a saúde. Por exemplo, porque não teve atendimento. Pode ser. Olha, hoje as pessoas elas estão já esclarecidas e elas buscam seus direitos. E é uma situação... Mas quando o emprego dela está em jogo, se eu vou representar contra o governo que me emprega... Mas se você é concursado... Mas ela tem a garantia de que ela não pode sofrer nenhum tipo de represália porque você foi buscar o seu direito. Então, não vejo isso, Paulo, como... eu acho que o servidor ele tem suas garantias ali e se houver uma represália nesse sentido, mas nunca houve, nunca chegou ao nosso conhecimento e nós atuamos também em vários servidores públicos são atendidos pela Defensoria, entramos com mandado de segurança, seja contra o Estado, seja contra os municípios e nunca houve até. Djalma Sabo Mendes, defensor público geral do Estado de Mato Grosso. Nosso tempo está esgotado. Alguns segundinhos aí para suas considerações finais, algo que nós não tenhamos tocado, que o senhor queira falar. Olha, André, na verdade eu quero agradecer a oportunidade que vocês deram para que a gente estivesse aqui esclarecendo a minha atuação como defensor público geral, como ex-secretário de Estado. E eu fico bastante feliz em estar aqui com vocês. Espero voltar mais vezes, porque você viu que o assunto realmente... nós temos muito assunto para discutir aqui. Eu me coloco à disposição para outras oportunidades. Eu só não entendi o seu orgulho de trabalhar na Secopa com o Éder Moraes. Olha o Gaeco! Orgulho pessoal, orgulho de ter feito um trabalho e saído de lá com... Tipo assim, eu fiz a minha parte. Professor, eu quero te entregar aqui o presente parte que a gente entrega para todos os entrevistados. É um presente oferecido pela Tubarão caixinha de surpresa. Não é uma caixinha de surpresa, não. É uma caixinha bem conhecida já. Uma caixinha vazia. Já estão me ligando pedindo esse brinde. Estão perguntando se é vazia a Até caixinha. quem não vem aqui quer ganhar isso aqui. Mas é só aproveita e abre a caixinha, para ver se tem alguma coisa. Falando que tem pedra ali. Esportes para o senhor, a caneca do nosso programa, coloque lá na sua... Qualquer coisa, você abre uma ação no seu gabinete para tomar aquele cappuccino que só na Defensoria tem. Estão colocando obrigadíssimo a sua assessora de... Fica quieto, seu Paulo. A sua assessora de imprensa, Gabriela Galvão, que está aqui. Minha amiga, Gabriela. Minha amiga também. Lá de Sorriso. Muito competente, o senhor está bem servido. De sorriso para o mundo. Sem dúvida. O assessor de imprensa também tem verba indenizatória? Deveria ter. Por que essa discriminação, Ainda não, né, Gabi? Jornalista também não tem. Gabi, vai reivindicar.
Você em casa, obrigadíssimo pela sua audiência. Nós voltamos no próximo domingo, às 10 da noite, aqui na TV Pantanal. E eu te vejo amanhã. Não, amanhã não. É feriado, Amanhã tá né? o É o senador, Marlon, semana que vem, amanhã tá o Marlon, cobrindo aqui no jornal Matérias de Capa, 12h30 na TV Pantanal. Obrigado, Paulo Coelho. Obrigado, Ana Carla. Obrigada e um bom feriado a todos. Bom feriado a todos. Até semana que vem. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Tem o plano que você precisa. Faça já o seu.